Boa tarde. Olá, né? Porque a gente não sabe quem vai nos assistir hoje, ou na reprise amanhã, às 8h30, ou na sexta-feira, às 20 horas. Mas estamos muito felizes por estarmos em mais uma tarde aqui no Gente pelo Caminho. Mais uma vez falando sobre gente. E hoje o tema está bem peculiar, porque nós falaremos de um transtorno que se chama TDAH. E quem vai falar melhor sobre isso é o Yuri Maia. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Então tá boa bom. Tarde. Laíma Maia, boa tarde. Boa tarde a todos. Assim, a Kalina, desde o programa anterior, levantou a expectativa, né? Então, muitas pessoas enviaram perguntas, né? Até o tema está mais próximo da gente do que o que a gente imagina. Né? Então, eu fiquei com essa impressão. Só de falar, várias pessoas já falaram, eu tenho, a minha filha tem, eu conheço alguém que tem. Então, muito curioso isso. Gente, quem quiser enviar perguntas, fazer algum comentário ou até sugestões, o chat já está aberto. Vamos aproveitar aqui a presença do nosso especialista nessa tarde. É isso aí. E como a Laíma bem colocou, é um tema que gera muita curiosidade, Yuri. Ainda tem muita... acho que tem muita fantasia em torno disso, né? Muita dúvida. E eu acredito que hoje à tarde vai ser uma tarde bem produtiva para a gente poder conseguir, pelo menos, abrir uma discussão, abrir um debate sobre um tema tão rico e importante que tem tudo a ver com o nosso aprendizado também, né? Sim, com certeza. E logo de início, Yuri, eu gostaria que você explicasse direitinho o que é esse transtorno. Por que TDAH e o que é exatamente esse transtorno? Certo. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico de origem predominantemente genética, tá? Que ele atua na hipofunção dos neurotransmissores presentes no córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro, tá? Que é responsável pelas nossas respostas, pela nossa cognição. E o que acontece? Quando esses neurotransmissores eles estão em quantidade insuficiente, apresentam essa hipofunção, gera uma série de características comuns, como, por exemplo, a impulsividade. A gente fala e faz sem pensar direito, sem calcular direito. Agir de forma repetitiva, de forma insistente, que vem a questão da hiperatividade. E, principalmente, a falta de atenção. Né? A falta de atenção ela é mais uma questão volátil. A atenção é muito volátil. Você tem atenção por um curto período de tempo e ela muda muito de foco. Né? Então, isso é acentuado em pessoas que têm TDAH. E várias outras características, né? Mas principalmente é isso. É uma hipofunção dos neurotransmissores no córtex pré-frontal que causa as características comuns de quem tem TDAH. Inclusive é o seguinte, esse nome TDAH, o H de hiperativo, né, de hiperatividade, as pessoas falam, criança hiperativa e tal, mas nem sempre o hiperativo está associado ao TDAH. O TDAH existe o tipo predominantemente desatento, o tipo predominantemente hiperativo e o tipo combinado, que inclusive é o meu, né? Então, o que é presente realmente em todos é a desatenção, a dificuldade de manter a atenção, manter o foco e também a impulsividade. A hiperatividade nem sempre está ligada ao transtorno, né? Tá. E esse quadro ele pode mudar? Uma criança pode ser hiperativa na infância e depois continuar com o transtorno, mas mudar essa hiperatividade? Sim, há uma evolução, né? Com a maturidade, a criança, quando a gente é pequeno, a gente age sem pensar, né? Então a gente age como a gente quer. Aí a gente é podado e moldado pela vida, né? E com o passar dos anos a gente começa a mudar a nossa maneira de agir. Né? Inclusive a evolução natural em relação à hiperatividade. A tendência é que a hiperatividade, se ela estiver presente na infância, ela vai diminuindo ao longo da adolescência até a fase adulta, que é o meu caso também, né? Diminuiu bastante. Então sim, há essa modificação, essa evolução no quadro ao longo dos anos. Qual que é a diferença para o Yuri na infância e o Yuri hoje na vida adulta? Nossa, o Yuri da infância é o Yuri que ele não cabia dentro de si. Realmente ele acabava no meio social, ele tinha dificuldades porque ele acabava incomodando as outras pessoas, ele contava piada em sala de aula, a professora já cansou de me dar bronca, de me tirar de sala várias vezes. A gente vai passar um vídeo seu sobre isso. Vai. Aquele então, seu primeiro vídeo. Isso. Então, realmente, assim, a minha história de vida foi isso. Uma criança que realmente tinha problemas de se conter,
né? E acabava incomodando os outros, assim, se destacando, né, negativamente, vamos dizer assim. E aí vem uma série de problemas que geralmente são os problemas que as crianças com TDAH enfrentam, né? O Yuri de hoje é um Yuri mais tranquilo, um Yuri mais, vamos dizer assim, que consegue se moldar, se policiar mais nas situações e consegue ter uma vida muito mais tranquila, né? Com menos sinais. Essa hiperatividade da infância, ela pode se reverter na vida adulta em ansiedade? Geralmente sim, tá? Mas geralmente assim, se a pessoa não for tratada e diagnosticada, tem adulto que você envelhece ali e pode até ir até o final da vida sem saber que está o transtorno e você sofre aquilo o tempo inteiro. Mas sim, inclusive, não apenas pelo transtorno, mas pela questão social, o que o transtorno causa para a pessoa. Então você passa por uma série de dificuldades ao longo da vida, você começa a se sentir inferior, você tem problemas de autoestima, geralmente, pessoas com TDAH tendem a ter problemas de autoestima, porque o mundo vê aquela pessoa como uma pessoa errada e ela começa a absorver aquilo desde muito cedo. Então a pessoa fica ansiosa em meios sociais, você fica ansioso de conhecer uma pessoa, meu Deus, vão me julgar, vão me olhar, entendeu? Então é todo um cenário que pode sim desenvolver um quadro de ansiedade. Mas se você tem um acompanhamento médico, você tem um diagnóstico, procura especialista, isso é contornável como a maioria dos transtornos, né? Yuri, a gente vai tentar fazer aqui uma cronologia, tá, Lailma? Falando um pouquinho da infância, que é onde se manifesta, né? E é onde manifesta os principais sintomas e problemas, e fazendo uma evolução aí para uma vida adulta. Mas falando da vida escolar infantil, né? Na infância. Como é que nós falamos um pouquinho? Você falou um pouquinho sobre percepção, de que os pais precisam mudar a percepção deles, né? Sim. Com esse quadro, a respeito desse quadro, né? Sim. Porque essa percepção que eles têm não é a correta. Como é que é isso? Tá, primeiro vamos lá. Como eu expliquei, o TDAH é um transtorno de origem predominantemente genética, então tudo que ele causa, ele tem uma explicação, tá? Uma explicação química, vamos dizer assim. Então o que acontece? A criança ela tem um determinado comportamento porque o seu cérebro ele se comporta daquela forma, é a maneira que ele responde ao mundo. Então, para começar, não rotular a criança, né? Você bota um rótulo ali, a família, espoleta, não sei o que e tal. Parece engraçado, mas não é bem engraçado assim, porque aquilo entra na cabeça da criança e ela começa a crescer e evoluir com aquele rótulo na cabeça dela, na testa dela, né? Então, mudar a percepção é você entender que o seu filho, ele tem que ter a sua autoestima preservada, né? Você tem que entender que você precisa acolher, que você precisa... E, inclusive, é o seguinte, a percepção, ele vem dos dois lados. A criança ela tem que se perceber como alguém que é capaz também. Então, os pais eles têm que acreditar de verdade no seu filho. Tem que entender suas necessidades, né? Uma vez que você já tem um diagnóstico, você vai agir com as intervenções que os médicos vão introduzir, mas você tem que realmente confiar e acreditar de verdade no seu filho, porque o mundo já provavelmente não vai acreditar, já vai ficar com o pé atrás e a criança sente aquilo. Então, quando você tem um apoio ativo dos pais e você tem a intervenção correta, esse quadro de percepção dela mesma muda. Que ela tem que ser autoconfiante para conseguir vencer, porque você consegue vencer. Você altera um pouco a maneira como você age com a criança, você tem as suas alterações clinicamente já testadas, né, que costumam dar resultado. E feito isso, a criança tem uma evolução muito mais rápida e pode se desenvolver como qualquer outra criança que não tem um transtorno, desde que seja feita essa mudança de percepção desde o começo, né? A mudança de percepção seria exatamente como? Como é que eu deveria perceber o meu filho que tem um TDAH? Sim, deve perceber o seguinte, ele tem as suas diferenças e elas precisam ser compreendidas e respeitadas. Seu filho tem que ser acolhido, tá? E feito isso, você age, você começa a agir ativamente, você abre mão de esperar que seu filho seja diferente do que ele realmente é, e você começa a agir ativamente naquilo. E assim, é não rotular, é você fazer com que a percepção dos pais, ela influi diretamente na percepção da criança sobre ela mesma. Então você entende que o seu filho tem diferenças, mas você não precisa se assustar, não precisa ter medo disso. Você apenas vai mudar a maneira como você vai agir com ele, você vai procurar escolas, que o filho, metade da vida está no meio escolar. Procurar escolas que também procuram estar alinhado com esse pensamento, e assim, os dois caminhando juntos, a criança consegue ter desenvolvimento plenamente natural. É realmente abrir mão de esperar algo diferente do seu filho, né? Entender, compreender, perceber suas diferenças e agir em cima das diferenças, nada mais. Quais são as necessidades de uma criança com um TDAH?
Bom, a questão das necessidades, ela entra pelo seguinte, cada criança, cada caso é um caso, tá? Inclusive, quando é feito o diagnóstico do TDAH, a criança ela passa por uma equipe interdisciplinar, que vem neurologista, ou neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo, que vai ajudar na intervenção na escola, passa por fonoaudiólogo também, para ver se a criança não tem algum outro transtorno auditivo comum, que é chamado DEPAC, né? Então, feito esse diagnóstico, essa equipe vai montar um relatório de como a escola deve agir em relação àquela criança, como os pais devem agir também, né? Isso são as exigências da equipe interdisciplinar. Feito isso, as necessidades da criança, caso a caso, que foram observados pelo psicopedagogo, principalmente, elas começam a ser atendidas, né? Então, assim, as necessidades, por exemplo, de sentar na frente, ou então de ter tempo adicional para a realização das provas. Tem muitas crianças que têm TDAH com comorbidades. Comorbidades são quando você tem mais de um transtorno. Que tem também, por exemplo, dislexia. Pode precisar de um ledor em sala de aula, isso pode ser uma exigência da equipe interdisciplinar, né? Então, é você agir de forma a atender essas necessidades. Atendendo essas necessidades, a criança ela tem um desenvolvimento mais rápido. Também é importante frisar a questão da expectativa. É muito importante também que os pais eles consigam, né, depois de iniciar o tratamento, abrir mão das expectativas, né? Porque tem muito pai que projeta na criança, né, seus desejos. Eu quero que você tire 10, você tem que tirar pelo menos 9. Ah, o Joãozinho tirou 10, por que você tirou 7? Né? Mas de repente isso não é necessidade da criança, né? Você joga uma responsabilidade gigantesca numa criança que tem dificuldades naturais. Não pode fazer isso, né? Você está agindo, está forçando a barra ali com a criança. Então, feito isso, os pais abrem a mão dessa necessidade que pode ser dos pais, atende às necessidades da criança para que ela consiga se desenvolver. Isso que você está falando também tem a ver com a motivação que nós falamos, né? Que eles precisam da motivação correta para eles alcançarem os objetivos. Sim, por conta até da própria característica do cérebro da criança, a criança com TDAH ela trabalha melhor com estímulos de curto prazo. Né? Então você tem que trabalhar de uma forma diferente. Então você cria jogos dentro de casa. Falei, olha, se você conseguir atingir tal meta, você vai ganhando tantos pontos ao longo da semana. Depois de um mês, se você conseguir, sei lá, 30 pontos, a gente troca por um passeio legal ou por um joguinho que você está afim. É dessa forma. Metas de curto prazo. Né? Porque tem pai que fala assim, fala em janeiro pro filho, ó, filho, se você tirar tal nota, em dezembro eu te dou alguma coisa. Não, o filho não vai, ele vai se desestimular, entendeu? A gente tem uma forte tendência a se desestimular, perder o interesse. Então, estímulos de curto prazo, agindo dessa forma para que o filho consiga se engajar. E claro, sempre demonstrar amor, carinho, que o pai está ali apoiando, né, independente de qualquer coisa. Se o filho, poxa, a gente tentou tirar um 7, 8, mas não deu, tirou 6. Pô, mas quanto é que foi semestre passado? Tirou 5? Então já foi uma vitória, já foi uma coisa melhor. Então você continua assim, ó, a linha é essa. Vamos continuar com a intervenção correta para que haja sempre uma evolução no quadro da criança. Entendi. Você tem um programa, não é isso, específico para os pais ou para quem tem um TDAH? Sim, eu tenho um canal no YouTube e um canal no Facebook também que se chama TDAH Descomplicado, que ele visa justamente realmente descomplicar o TDAH na cabeça das pessoas. Mudar a questão de perspectiva, de expectativa, de necessidades, de estratégias. Então eu dou vários vídeos com dicas que foram utilizadas comigo na minha infância, dicas para adolescentes, para adultos também, para saber lidar com a maioria dos seus problemas, os principais problemas do seu dia a dia, né? E feito isso também tem um programa que foi lançado agora, que é o programa Meu TDAH, que ele é voltado para crianças, para os pais de crianças de 6 a 12 anos saberem atuar passo a passo da melhor maneira com o seu filho. Então você tem uma criança ali entre 6 e 12 anos, você vai saber... Primeiro você vai mudar a maneira de pensar a respeito do TDAH, tem todo um processo que você vai reaprender a respeito do TDAH, vai reconhecer as necessidades da sua criança, e feito isso vai começar a adotar estratégias corretas que dão certo, tá? Inclusive eu já conversei com milhares de mães, foram mais de 1000 mães, mais de 1000 casos que já foram analisados, que já foram conversados, e realmente dá para saber aquilo que costuma dar certo com essas crianças. Então tá tudo nesse programa, e os pais vão saber atuar da melhor maneira possível com seus filhos. Legal. Agora, esse programa ele tem uma idade específica, não é isso? Sim, nesse primeiro programa, sim, de 6 a 12 anos. Mas você tem intenção de dar continuidade? Ah, sim, claro. Esse primeiro programa ele foi voltado para 6 a 12 anos, né? Inclusive, algumas pessoas perguntaram, mas meu filho tem 14, tem 15, e eu explico, olha,
pode até ser que muitas dessas dicas, dessas orientações possam dar certo, possam funcionar com seu filho, né? Claro que a gente tem que buscar ver a necessidade de cada um. É uma necessidade individual. Apesar do TDAH ser o mesmo nome para todos, cada um tem sua necessidade individual. Mas feito isso, por exemplo, a pegada para adolescente ela é um pouco diferente, porque a questão de você estimular um adolescente, de você conversar com ele, estimular, encorajar, é diferente, porque ele já tem uma percepção de si que já vem sendo solidificado ao longo dos anos. Então você agir com uma criança é de uma forma, você agir e intervir com um adolescente é de outra, e com um adulto completamente diferente. Então pretendo sim futuramente abrir um programa voltado para adolescentes e depois também voltado para adultos, cada um com as suas necessidades específicas de cada faixa etária, para ajudar nos principais problemas de cada faixa etária. Legal, tem um vídeo do Yuri que conta um pouquinho dessa trajetória aí na escola. Mas vamos passar o vídeo dele, porque aí a gente continua, né, discorrendo sobre esse assunto. Olá, sou Yuri Maia, do canal TDAH Descomplicado, e vou falar de um assunto que é muito, muito importante. Se você tem um filho que tem um diagnóstico, ou pelo menos uma suspeita de diagnóstico que ainda não foi comprovada ainda, é importante prestar muita atenção nesse vídeo, porque ele fala sobre reforço negativo. Ele não vai ser o primeiro vídeo sobre isso, não vai ser o único, então eu vou chamar de reforço negativo 1, que vai tratar o que eu chamo de primeira infância, que é desde quando eu me entendo por gente até os 6, 7 anos de idade, até a alfabetização. As coisas que aconteceram nessa primeira infância, para mim, foram muito marcantes e tiveram um grande peso durante muitos e muitos anos. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos ao que acontece nesse período, e eu vou contar esse exemplo para você. Então, entre 3 e 4 anos eu já tenho ótimas lembranças, e nessa época eu estudava numa creche chamada Parque Encantado, e eu tenho muito carinho por aquilo ali, e foi uma fase muito feliz da minha vida, porque eu não tinha podas, eu não tinha amarras. Naquela época a gente só brincava, fazia um trabalhinho ou outro, mas não tinha nenhuma obrigação, como as obrigações que começaram a surgir na alfabetização em diante. Mas eu tenho algumas lembranças, sim, de coisas que não eram muito legais. Mas eu vou contar uma, que foi o seguinte: uma vez eu estava brincando num espaço que tinha na frente dessa creche, e tinha outras crianças e tudo, e eu sempre era muito animado, muito agitado, corria, pulava, falava. Pelo que eu percebo hoje, eu acho que eu não dava muito sossego, tanto para as outras crianças quanto para os adultos que estavam presentes, né? E eu lembro com muito carinho da diretora da escola, chamada Sarita, que teve um dia que ela estava lá nesse pátio, nessa área fechada, é uma garagem, é uma casa adaptada, e ela estava sentada no chão, na parede, no chão. E ela pegou e me chamou: Yuri, vem cá, senta aqui, vamos conversar comigo. Eu, não quero conversar, eu quero brincar. Ela, não, Yuri, vem cá, senta aqui. Ela pegou, eu sentei do lado dela, e eu fiquei lá acho que uns 10, 15 minutos, até eu encher o saco e ela deixar eu sair, né, e voltar a brincar. Mas eu entendi que eu não tinha por que estar lá. O intuito de eu estar lá era porque eu estava incomodando as outras crianças, talvez. Mas eu percebi. Ok, tirando isso, gostei muito de lá, tem algumas coisas que eu lembro bastante também, que eu fiz alguns papéis importantes lá nas pecinhas que tinha no final do ano, que uma vez eu fui Menino Jesus, numa peça de dezembro. A história era o seguinte: a Sarita, dona da escola, ela leu um livro, narrava a história do Menino Jesus, que era o Menino Jesus, que ele era pobre, e eu acabei fazendo esse papel de Menino Jesus. Por quê? Porque ela falava na caixa de som, era uma gravação, uma fita, cassete, e eu conseguia falar simultaneamente a voz dela. Eu ouvia ela falando e falava com a boca, sem sair voz. Eu fiquei lá em cima, plantado, fazendo os movimentos, os gestos e tal, e narrando toda a história. Então assim, eu lembro de muitas coisas, e essa foi uma fase muito importante na minha vida. Aí a coisa começa a complicar. Eu fui pro Jardim 2, eu fui pro Colégio Marista, lá era um colégio grande, um colégio católico, e começava a impor muitas regras, o que é natural quando você começa a ganhar a vida, né? Então, eu lembro que tinha hora para ir no banheiro, tinha hora para lanchar, tinha hora para rezar, tinha hora para colégio católico, né? E, ok, até aí tudo bem. O problema começou na alfabetização. Por quê? Na alfabetização eu tive que aprender a ler e escrever. E aprender a ler e escrever era um saco. E eu simplesmente, naquela época, eu não tinha noção do que é certo e errado nesse sentido de obrigações. Então, o que pra mim era um saco e acabou. Então, não entra, não consigo fazer e pronto. Então, eu tinha um problema de copiar as coisas do quadro. A gente tinha sempre que copiar lá. Por exemplo, Colégio Marista de Brasília, 24 de março de 1990. Matemática, e tinha que copiar os textinhos lá, copiar e fazer. E acontece que eu não dava conta de fazer isso, eu sempre parava no cabeçalho, sempre mesmo, porque era um saco, era chato, eu era penoso e eu não conseguia fazer, eu parava ali e ficava viajando, ficava olhando para outras coisas, ficava conversando, ficava tumultuando. Eu tinha uma mania também de soltar piadas assim, eu acho que eram piadas muito boas, porque a turma inteira gargalhava com as coisas que eu falava. Enfim, então acabava que eu não copiava, eu tumultuava a aula da professora, e isso começou a me gerar problemas. Quanto a esse negócio de copiar, eu lembro uma vez que minha mãe trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, né? Então à tarde eu ficava em casa, fazia meu dever de casa, deveria fazer, né?
E à noite minha mãe chegava. Teve um dia que ela foi verificar minhas coisas, né? E aí, copiou, fez, como é que tá? Ela olhou meu caderninho e viu lá, primeira disciplina, né? Português, Colégio Marista de Brasília, o cabeçalho lá, a data de hoje. Ela olhou pra mim e virou pra assim, por que você não copiou? Brigando. Eu... Porque... não sabia o que dizer. Eu não tinha o que dizer, eu não copiei porque não. Aí tá, aí ela ficou com sangue quente, aí ela virou matemática. Colégio Marista de Brasília, não tinha mais nada. Virou pra mim, por que você não copiou de novo? Aquela altura eu já estava suando frio, porque eu sabia que ela ia passar as próximas 2 disciplinas do dia e não tinha copiado nada. Então eu já estava lascado. E foi dito e feito, ela virou, olhou as outras 2 lá disciplinas e não tinha nada copiado no seu cabeçalho. E ela pegou e me bateu e eu fiquei muito chateado com aquilo, lógico. E não era isso que ia fazer eu copiar. Eu não conseguia copiar porque era realmente uma coisa muito, muito maçante, era uma coisa que não despertava nenhum interesse e exigia um esforço absurdo. Bom, esse não foi o principal problema. Tinha uma professora, isso na alfabetização, como eu estava dizendo. O nome dessa professora era a professora Gisele. Dou nome aos bois aqui. A professora Gisele, eu gostava muito dela, porque ela era carinhosa com os alunos e tudo, mas assim, ela reclamava de mim, porque eu era um menino muito danado, que tumultuava a aula, que soltava piada. Mas nesse sentido, eu nunca fui agressivo, de forma alguma, nunca mesmo. E nunca com os professores, de responder, nada. Então eu acho, pelo que eu me vejo, que eu lembro, eu era um anjo, era uma pessoa, um menino legal, carinhoso, que acabava interferindo no limite das outras pessoas, tumultuando a aula dela. Eu lembro de um episódio que eu preciso falar pra vocês. Eu era da turma G e a Moema, que era uma outra professora que tá lá, ela era bem mais velha, a Gisele era novinha, devia ter os seus 20 e poucos anos, pelo que eu me lembro, e a Moema já era tipo 40 e tantos, 50 talvez, naquela época. Então era da turma E ou F. Do Jardim 3. Eu lembro de um dia que acho que a professora já estava nervosa, a minha professora Gisele já estava nervosa. E eu acho que soltei uma piada, foi uma piada fantástica. Todo mundo, ela estava querendo explicar alguma coisa, eu não estava copiando, para variar. E eu soltei uma piada que foi sensacional, pelo feedback que eu tive dos alunos. E eu lembro que ela virou para mim, eu estava sentado na frente no canto, com uma cara de brava, de ensandecida, espumando, porque eu tinha mais uma vez atrapalhado a aula dela. E ela pegou e saiu de sala, sem falar nada. E eu falei, bom, o que foi que eu fiz? Né? Alguma besteira eu fiz. Aí, a sala de aula eram 35 alunos e numa porta era a saída e a entrada da sala e na outra porta, na outra extremidade, era o banheiro. E eu lembro que eu saí correndo e me escondi no banheiro. E eu lembro que essa professora Gisele, a minha professora, chamou essa professora Moema e ela entrou na sala e foi em direção ao banheiro. E eu tava com o banheiro com a porta entreaberta. E eu tava olhando pela fresta que junta da junção da porta. E eu vi ela se aproximando. E eu falei, bom, né, beleza, espero que ela não me veja, né, a minha cabeça inocente. Então ela entrou no banheiro e eu estava de costas para ela, virado para a porta. Ela entrou no banheiro, pegou e me virou 180 graus de forma abrupta e me sacudiu. Ela me sacudiu, ela não me machucou, eu lembro que não me machucou, mas ela me sacudiu e dizia coisas assim como quem está brigando com um cachorro, gritando sem gritar. Por que você faz isso? Por que você não fica direito? Por que você... alguma coisa assim, palavras pesadas, palavras de forma grosseira. E eu lembro que eu fiquei em pânico, eu comecei a gritar e chorar desesperadamente, porque foi uma violência absurda aquilo ali. Essa história até pouco tempo me deixava abalado até hoje, não mais hoje. E assim, eu comecei a chorar e tal, e ela pegou e me pegou pela mão e me puxou. Na hora que eu saí do banheiro, nós dois, eu chorando, com muito susto, com muito medo daquela situação, e a turma inteira parada olhando pra mim, todos olhando pra mim. E fui andando de volta. A professora Gisele estava lá na frente, onde ela estava dando a sua matéria, ela estava olhando para mim, ela estava também atônita, como todos, olhando para aquilo parada, sem dizer nada, todos parados. Eu fui andando até onde eu estava sentado, peguei minhas coisas, essa professora Moema falou, tá, pega suas coisas aí. Eu peguei, arrumei, tirei meu caderno, botei de volta, peguei minha lancheira e tudo, e acompanhei ela para fora de sala. E eu saí e fui levado por ela até a sala dela, que era na turma E. E eu já estava assim, estava chorando, mas eu estava já seco, estava tentando evitar as lágrimas, porque eu não queria ser visto, eu estava sendo exposto ali no corredor. E eu lembro que eu cheguei lá na turma dela, eu, com a minha mochila, no meio
meio do dia, e ela simplesmente falou assim, turma, pessoal, esse aqui é o Yuri, ele vai assistir conosco agora as aulas, daqui pra frente, e deem boas-vindas pra ele. E eu assim, eu olhando aquilo assim, com o olho com lágrimas, sequei, né? Tentei secar e fiz um sorriso amarelo de, sou um novo aluno. Gente, eu juro, isso foi em 10, 15 minutos. Em 10 minutos, tudo isso aconteceu. E eu olhando aquilo ali, eu falei, beleza, senta ali no meio. Aí eu sentei ali no meio. E fiquei até o final da aula ali, refletindo sobre aquilo, naquela turma estranha, naquela situação estranha, me sentindo mal, me sentindo uma pessoa, né, porque eu fui capaz de criar a ira na professora, nas duas. Bom, fui pra casa, não contei nada pra minha mãe, óbvio, porque se eu contasse pra minha mãe eu ia apanhar mais, porque afinal eu sou um criminoso mirim, que faz tudo errado, então eu fiz tão errado daquele dia que eu acabei sendo expulso de sala aos 6 anos de idade. No dia seguinte, todos os alunos chegavam cedo, né, e tinha um determinado horário que tocava o sinal. Então a professora de cada turma ficava na frente e os alunos eles iam sentando em fileira na frente da professora. Né? Quem fosse chegando vai sentando em fileira, perninha de índio, tal, cruzada, até quando tivesse todos os alunos eu tocasse sinal, a professora pegava pela mãozinha do primeiro, ia fazendo, tipo, cada um dava a mão pro outro e eles iam de mão dada subir pra sala, né? E eu lembro que eu cheguei no dia seguinte, tentando absorver tudo aquilo, não contei nada pra ninguém, e eu cheguei quase atrasado, então eu fui o último a chegar. E eu cheguei e sentei no final da minha fileira, a fileira da turma G. Eu sentei lá e eu avistei lá na frente. A professora Gisela me olhou, sentando, e falou assim, não, Yuri aqui não. Yuri aqui não quero na minha turma. Aí eu fiquei parado, né, esperando, e eu lembro que alguém falou pra mim, eu não sei se foi a Gisele ou foi a Moema. Aí eu acabei mudando de fileira. Eu tive que sentar na fileira da outra turma. E simplesmente foi isso que aconteceu. A partir daquele momento eu comecei a frequentar a outra turma, sem mais nem menos. Bom, eu vou terminar de contar essa história mais pra frente, na segunda etapa. Então assim, o que eu quero deixar como mensagem desse primeiro vídeo, tá, dessa série, é o seguinte: a questão do reforço negativo. Começou mais ou menos nessa época. Eu me via como uma pessoa errada porque eu não estava adaptado aos padrões da maioria dos alunos. Todos são assim? Não, nem todos são assim, eu entendo isso. Só que conseguir copiar as coisas era uma coisa muito difícil para mim. E fazer as coisas como tem que ser feitas, ter um comportamento adequado, que não a ponto da professora surtar e sair da sala, etc. Então tudo aquilo começou a criar um reforço negativo que começou a me colocar como uma pessoa incapaz. Não tanto incapaz de realizar as coisas que os outros faziam, mas incapaz de merecer uma consideração, talvez merecer amor, uma coisa assim nesse sentido. Então assim, é muito complexo, vai dar para fazer outros vídeos, mas espero que a história tenha sido boa, que não tenha sido maçante, e realmente eu espero que vocês tenham assistido até o final, principalmente pais e educadores, porque pequenas coisas que podem acontecer na vida de uma criança que já passa pelo problema de estar não adaptado a um mundo que ela não é adaptada, né, de estar tendo que viver num mundo que é muito difícil encarar como uma criança mais próxima do padrão, né, e essas coisas criam um reforço negativo que realmente é uma coisa que pode ser bem ruim, bem devastadora para a vida dessa criança. Claro que não é bem assim, né, eu não me matei, eu tô aqui vivo, tô sadio e entendo essas coisas que aconteceram comigo e já digeri isso completamente. Mas é isso, a mensagem que é: prestem muita atenção no que está acontecendo. Pais, prestem atenção, conversem com seus filhos, olhem todo dia o dever de casa e cobrem esforço, não cobrem boas notas. Existem, por exemplo, o TDAH é difícil ele conseguir as boas notas, só tirar 10, 10, 10, a não ser numa disciplina que seja prazerosa para ele. Isso vai ser assim a vida inteira, não adianta forçar ao contrário, é da característica de cada um. Então cobrem empenho, cobrem esforço, sejam generosos com os filhos. Eu agradeço muito se você tenha visto o vídeo até aqui e eu quero que deixe seu comentário. Se gostou, clique em gostei, se não gostou, clique em não gostei e deixe seu comentário, por favor. Muito legal, Yuri. Você tinha quantos anos quando aconteceu esse episódio? Eu tinha entre 6 e 7 anos de idade, na época da alfabetização no Jardim 3, né? Você tem lembrança de quando você foi diagnosticado ou de quando você começou a perceber diferença do seu rendimento ou do seu comportamento das outras crianças? A diferença é assim, eu fui diagnosticado no ano seguinte, né? Então eu passei o Jardim 3 todo, né, a alfabetização inteira, sofrendo as consequências de ser a pessoa que eu era. Porque um ano antes, quando a gente não tinha tarefinha para fazer, não tinha que copiar do quadro, fazer coisas chatas, né, coisas maçantes, eu tinha meu comportamento, era um pouco mais agitado talvez, mas eu nem percebia isso. Eu gostava de brincar e tudo corria bem. De repente, quando começou as primeiras responsabilidades e eu comecei a perceber que aquilo não dava certo comigo,
e eu comecei a procrastinar, comecei a não fazer o que tinha que fazer, né, pelas minhas próprias características, né, de quem tem TDAH. Aí a vida começou a dar a paulada, não, faz direito, faz isso, aí punição, etc. Então, assim, eu comecei a entender que alguma coisa tinha errado. Porque eu já percebia naquela época que eu era o único que era tratado daquela forma pela professora, que eu era o único que era chamado a atenção daquela forma. E também que era o único que às vezes soltava aquelas piadas assim no silêncio que desestabilizava, né? Pelo menos na minha turma. Então, assim, eu percebia sim que de algum modo eu me via diferente à maioria das pessoas que estavam ali. Pra gente compreender melhor esse quadro, porque eu não sei a Lailma, mas eu ainda tenho muita dificuldade de entender. Uhum. Eu tenho um filho com TDAH e nós passamos por situações muito parecidas a vida inteira, com o agravante de que eu sempre trabalhei fora, sempre fui muito exigida no meu trabalho, então eu não tinha essa condição de dar todo esse acompanhamento, né, que eu deveria ter dado, né? Então isso tudo complicou mais ainda o quadro. Mas quando você fala de que você é diferente ou que você não consegue acompanhar o que está no quadro, escrever o que está no quadro, você não consegue porque não consegue ou porque você acha aquilo entediante e você não quer fazer? E a outra pergunta é: por que as piadas, assim, você não percebia, como se você não... As pessoas têm padrões de comportamento, é como se você não conseguisse seguir aquele padrão, é isso? Não, padrões sociais, né? Isso. O que acontece? O que eu creio que estava acontecendo ali, e hoje isso já é explicado pela medicina, etc. Cada um tem os seus limites, né? Por exemplo, eu tenho o meu limite de TED, eu tenho o meu limite de até onde eu posso chegar, onde eu posso me engajar. E com pessoas que têm TDAH, esse limite é um pouco fora da curva, vamos dizer assim. Então, as crianças, elas falam, elas brincam e tudo, mas chega um momento que a professora consegue colocar um limite, um controle naqueles alunos, e eles falam, beleza, agora eu vou parar de fazer piadinha e tudo e vou copiar o que está no quadro. Eu até então, no primeiro dia de aula, eu comecei a fazer isso. Só que eu não conseguia passar do cabeçalho, eu começava a anotar aquilo ali, aí de repente quando eu percebi eu já estava desenhando no caderno. Ou então eu estava olhando para o lado, ou então eu estava brincando com lápis. Começava assim. Aí quando eu vi a professora já estava apagando, já estava indo para outro quadro, né, que ela vai escrevendo, vai apagando, vai escrevendo e apagando. Mesmo para as crianças pequenas, eu tinha um rendimento menor porque eu não conseguia copiar, eu começava e não terminava. Então, como aquilo já era entediante, eu já não estava acompanhando mais nada mesmo, e tá só eu aqui divagando com as minhas ideias e todo mundo concentrado, eu tentava, puxava assunto, falava alguma coisa ou outra. Há um consenso, inclusive, que crianças com TDAH elas costumam ser criativas, têm a sua criatividade aflorada, né? Sim. Você já deve ter ouvido isso do especialista. E assim, então juntou tudo, juntou o ingrediente de eu estar entediado, não dar conta de acompanhar o ritmo, e feito isso, eu começava a conversar, começava a querer de alguma forma chamar a atenção. E até naquela altura era meio inconsciente isso, e isso desestabilizava, porque o controle que a professora tinha conseguido finalmente colocar nos alunos, eu tirava aquele controle em seguida. Então era mais ou menos isso que começava a acontecer. Você acha que o TDAH, ele manipula as situações, assim, ele tá feito o diagnóstico, eu tenho isso, e daqui pra frente, o que fazer com isso? Você falou que a nossa percepção tem que ser mudada, ok. Sim. Que a criança tem necessidades diferentes. Mas você não acha que em algum momento ela começa a manipular e brincar com isso, assim, se aproveitar da situação? Sim, algumas pessoas sim. E isso depende também assim vamos dizer caráter, mas vamos dizer assim, da forma como cada indivíduo lida com a sua situação. E isso vem de berço, vem da forma como a pessoa é, se é uma pessoa que tende a ser manipuladora ou não, tá? O TDAH ele não restringe isso, tá? E por outro lado também, como é que está sendo feita essa intervenção? Tem muitos pais que jogam a responsabilidade para os outros. Então fala assim, o filho ele tá se comportando de maneira inadequada, não, mas ele tem TDAH. Aí bota uma redoma em cima do filho, isso. E o filho ele cresce com aquilo, ele vai absorver aquilo. Ele falou, beleza, então eu devo ter alguma coisa que me permite fazer tudo o que eu quero. Não é bem assim. Então tem que haver uma conscientização, tem que haver conversa, bastante conversa, desde pequenininho mesmo. As conversas que minha mãe tinha, eu com 7, 8, um pouquinho mais velho, eram conversas assim que me faziam compreender. Quando ela parava de brigar, porque ela batia uma vez por semana, 2 vezes por semana, quando ela via que aumentar a frequência da surra não adiantava, ela começou a mudar a estratégia. Mas isso foi orientado pela psicóloga.
Então, sim, se você fez uma abordagem correta desde o começo, a criança ela não tem a necessidade de querer manipular, porque ela vai entender que ela tem que ter o esforço dela e para que ela consiga as coisas que ela quer, ela tem que se esforçar também. É o que eu estou te falando. Os pais às vezes querem que a criança tire 10. Para a criança TDAH tirar 10 é muito difícil, né? Pode ser que sim, como eu falei, se você gostar da disciplina, vai fácil. Agora sim, não exija que ela tire 10, exija que ela se esforce pro 10, mas se ela tira 7, pô, tá ali na média, ela conseguiu uma nota boa. Então vamos comemorar o seu esforço. Vamos manter o ritmo, ó, eu não quero menos que 7, beleza? Mas se tirar um 6 também, não preciso brigar. Eu vou incentivar, vou mudar, o que está acontecendo, qual a sua dificuldade? Entender, conversar. E aí porque a criança, ela quer fazer, eu queria copiar. Você acha que eu queria chegar em casa e sofrer aquele terror psicológico? De minha mãe olhar minhas coisas, ver que eu não fiz nada e apanhar? Isso era todo dia, né? E agora imagina, aí a escola começa a ser uma coisa ruim para mim, eu não quero nem mais para a escola, né? Então assim, sabendo intervir da maneira correta... É um ciclo negativo, né? Isso. Eu quero até fazer um adendo, porque esse foi meu primeiro ou segundo vídeo, eu falei reforço negativo, mas não é bem esse o conceito, tá? Na verdade eu estava sendo punido pelas coisas que eu estava fazendo, tá? Mas enfim, é esse ciclo de situações ruins, situações negativas que vai minando a autoestima, que vai moldando uma maneira diferente, uma maneira ruim da criança agir e perceber e se perceber perante o mundo. Nas nossas conversas, você me disse que a sua mãe teve muita dificuldade de lidar com esse quadro, né? Sim. E que você meio que foi se descobrindo também. E como é que foi isso, assim? Como é que você conseguiu essa retroalimentação, né? Sim, de conseguir me levar comigo mesmo, né? Bom, o que acontece? Isso são fases da vida. Inclusive, assim, essa fase que eu consegui realmente, plenamente me entender e começar a adotar estratégias corretas para que eu pudesse realmente superar dia a dia o TDAH foi na fase adulta. Mas o que acontece? Eu passei por uma série de problemas na infância, adolescência, por conta do TDAH que foi mal direcionado pelos pais. Então tive problemas de autoestima. E aí o que acontece? Você já não se sente bem quisto pelas pessoas onde você chega e você já fica um pouco mais recuado. Então aí você fica... Aí o que acontece? Isso piora a situação, que a pessoa, nossa, aquele cara, ele se acha, ele não fala com ninguém. Mas não é, porque ele tem medo de falar. Porque ele tem medo da reação das pessoas pelo seu próprio jeito de agir, às vezes impulsivo. Você fala uma coisa, você faz um comentário que é inapropriado e a pessoa fica chateada com você, mas você não teve intenção, você não parou para pensar. A sua regulação, ela não é muito boa, com as características do TDAH, ela não é muito precisa em relação a devo ou não devo falar, devo ou não devo reagir dessa forma, né? Então você acaba tendo esses tropeços naturais. Você falou no início dessa entrevista que existe 3 tipos de TDAH, é isso? Sim, basicamente sim. Pelo DSM-5 existem 3 tipos predominantes, vamos dizer assim. O predominantemente hiperativo, predominantemente desatento e o tipo combinado, né? Hiperativo, desatento e os dois. E o combinado. O predominantemente desatento, ele tem hiperatividade quase que não é percebida. Então você é só aquela criança desatenta. Não é uma criança travessa, não é uma criança que tumultua a aula, por exemplo, mas tem dificuldade, as mesmas dificuldades que eu tive de copiar, de se centrar em tarefas que exigem esforço mental prolongado, né? E uma série de situações que eu passei que eu tive essas dificuldades também, de manter o foco naquilo que não lhe é interessante naturalmente. Eu queria te perguntar sobre essa questão da motivação, que você me falou que as pessoas com esse transtorno, elas têm mais facilidade e elas se jogam e se envolvem com atividades que elas se identificam. Aí a pessoa consegue deslanchar bem. Sim. E as outras é como se ela deletasse. Tipo, não quero fazer isso, não vou fazer isso. É muito difícil. Exige um esforço muito maior, né? Inclusive, até complementando aqui a pergunta anterior, depois de adulta que eu comecei a perceber, entender que muitas coisas que eu passava era por conta do TDAH, e feito isso eu comecei, a perdoar o meu passado, a entender o meu passado e ver, poxa, eu não preciso ter medo das pessoas, eu não preciso ter medo de me expressar. Eu posso adotar estratégias para melhorar o meu dia a dia. Inclusive, uma delas é isso, né? Muitas pessoas elas ficam remando contra a maré. Então, por exemplo, meu pai quer que eu faça direito. Mas você não tem a menor pegada para direito. Tem pessoas que conseguem, vão e conseguem ter uma boa vida profissional. Mas para quem tem TDAH, é muito importante você seguir aquilo que move o seu coração, a sua paixão. Isso parece ser meio clichê, né? E de fato é uma coisa um tanto batida, faça o que você ama. Mas assim, para quem tem TDAH, isso é especialmente poderoso. Tá? E eu, inclusive, passei por isso, tá? Diversas situações. Então, assim,
Busque sempre uma coisa que seja prazerosa para você. Procure encontrar a sua área, aquilo que realmente te motiva, área profissional, esporte, hobby também, né? Para quem está assistindo aí e que tenha TDAH, pode ver assim, poxa, mas eu começo a fazer uma luta marcial, por exemplo. Aí depois de 3 meses eu desinteresso. Beleza, não se culpe por isso. Você vai buscar outra coisa para fazer. Você não tem que buscar 3 vezes. Ah, não, eu busquei 3 vezes, eu não tenho hobby nenhum, vou ficar sentado aqui em casa. Não, você tem que buscar 10. Porque na 10ª você vai encontrar aquilo que realmente te move, que realmente dá aquele impulso. Inclusive, aí tem importância você ter um hobby, né? Porque você também, aquilo ajuda você a motivar, ajuda você a descarregar as tensões. Nem sempre a gente consegue trabalhar no emprego que a gente consegue, né? Que a gente quer, gostaria, né? Então, geralmente, você buscando um hobby que consiga aliviar, que consiga, você fica em estado de êxtase antes de praticar o hobby, isso ajuda na sua concentração, isso ajuda no seu humor, isso interfere positivamente, inclusive no seu trabalho, nas relações sociais. Então, assim, quem tem TDAH, ele tem sempre que buscar as suas próprias alternativas, os seus próprios caminhos, e não desistir na 2ª ou 3ª tentativa. Vai embora, que uma hora você encontra. E você acredita que uma pessoa que tem esse transtorno, ela consegue trabalhar, consegue levar um hobby adiante e ter frequência naquilo, Sim, aí que tá. Geralmente, você tá falando de trabalho ou do hobby? É porque assim, vou explicar melhor. Meu filho, por exemplo, eu comprei violão, eu coloquei na aula de basquete, eu coloquei na aula de inglês, eu coloquei na aula de futebol, eu coloquei, sabe? E nada interessou. Nada, né? nada funcionou. Exatamente. Na verdade, muitos TDAH se culpam por isso. Aí o que acontece, entra um outro ciclo que é o seguinte, a mãe e o pai falam assim, olha, eu não vou nem te dar isso aí porque eu sei que você não vai querer. Agora pensa, né? Poxa, a pessoa não se interessou, por algum motivo aquilo ali não foi interessante o suficiente, né? A gente é um pouco intolerante ao tédio. Se algo fica um pouquinho entediante, a gente já quer abandonar. Mas a ideia é que eu falo o seguinte, sim, é possível, mas você deve sempre buscar isso, né? Eu, inclusive, por exemplo, eu tentei fazer várias coisas que me deixavam feliz, assim, que pudesse me dar uma satisfação. Eu tentei artes marciais, tentei inglês também, parei. Minha aula de artes, minha mãe colocou quando eu era pequeno, também eu parei, eu fiz 2 meses. Então, assim, minha mãe também tentou essas estratégias, né? Eu gostava muito de andar de bicicleta, que era o esporte que eu mais gostava, mesmo, só adorava, apaixonado. E outra agora que eu descobri minha paixão é a TDAH Descomplicado. Porque quando eu percebo que as dicas que eu dou, as orientações que eu dou, tá surtindo efeito, que muitas mães vêm falar comigo, tá? Milhares de mães já vieram falar comigo, falam, olha, eu assisti seus vídeos, foi muito proveitoso, ajudou bastante. E aquilo me dá uma sensação de vitória, de conquista, né? Até porque tem muito adulto TDAH que cresce estigmatizado. Poxa, já fui demitido de 3 empregos, eu não vou dar pra nada. A pessoa desiste de si. E quando eu vejo que realmente, poxa, tem um projeto desse que está ajudando milhares de pessoas, isso é muito gratificante, isso é aquele meu reforço, entendeu? Aquela minha recompensa imediata. E aquilo me faz continuar, entende? Então eu estou aí firme e forte, praticamente toda semana publicando vídeo e ajudando cada vez mais, né? Então isso é o meu motivador e é recente. Não tem nem 2 anos que a página foi criada. Antes disso, eu também estava perdido como muitos adultos, querendo saber assim, poxa, e aí, qual é o meu hobby? Qual a minha vocação? Para que eu estou aqui, né? Então é isso, continue procurando. Eu descobri aos 31 anos, então se você tem 29, 28 anos descobriu, não se preocupa não. Tem alguma start, algum insight, alguma coisa que aconteceu que fez você virar essa chave de você... Entre essa transição entre a vida ao adolescente, né, e a vida adulta, teve alguma coisa que te iluminou, que você falou, não, eu consigo virar essa chave, eu consigo mudar isso? Na verdade, sempre foi muito difícil até o início da fase adulta, tá? Inclusive, eu já... É um pouco complicado. Início da fase adulta, qual idade? Até os 25, mais ou menos. Tá? Então, assim, foi muito difícil me encontrar, eu tinha problemas sociais, eu me via como errado, eu me via como incapaz, eu me via como alguém chato. Então, acabava, antes mesmo da pessoa me conhecer, eu já meio que evitava a pessoa, aí a pessoa confirmava, não, realmente você é chato. Mas não é porque eu era chato, é porque eu evitava falar, eu era caladão, entendeu? Muitas vezes. Mas aí, dependendo, quando eu já tinha uma intimidade, eu falava era muito, né? Mas, enfim... Mas teve um momento que é o seguinte, muitos TDAHs, algumas mães de crianças de 28, de 30 anos, né, elas vêm perguntar assim, nossa, meu filho já é adulto, mas ele não consegue dar certo com isso, aquilo é uma pessoa que tá sem esperança, tem como você falar com ele, alguma coisa assim nesse sentido? E o que eu digo para a pessoa é o seguinte, olha, a pessoa tem que primeiro perceber que ela precisa de ajuda.
né? Precisa de ajuda, precisa se entender, se conhecer e abrir mão. Porque tem muitas pessoas que são resistentes a procurar um tratamento, a procurar terapeuta. Eu tô com a minha terapeuta há 3 anos, né? Psicóloga, terapeuta. Poxa, e como eu cresci de lá para cá. Foi fundamental nessa etapa para eu conseguir ainda me descobrir ainda mais, perder os medos do passado e conseguir ter um desenvolvimento, um salto gigantesco, né? Então a pessoa tem que, primeiro, se perceber que tem alguma coisa errada, alguma coisa que atrapalha, e feito isso, buscar ajuda, buscar apoio profissional. Esse é o primeiro passo. Eu acho que o start é esse. Peraí, tá errado, mas por que tá errado? Tem ajuda? Tem solução? Tem. Então eu vou atrás disso. É baixar a guarda e ir atrás disso para procurar ter uma vida tranquila. E você conseguiu harmonizar esses demônios aí do passado, o problema de autoestima, esses problemas sociais? Sim. Isso é plenamente possível. Não é 100% ainda, estou no processo, estou sempre aprendendo e descobrindo. As sessões têm sido muito proveitosas. Mas, sim, é plenamente possível. O Yuri de 5, 6 anos atrás não é o mesmo de hoje, definitivamente. E eu só consegui isso entendendo, buscando ajuda, estudando bastante acerca do transtorno, né? Eu tenho quase 20 livros acerca do transtorno, então leio bastante, eu me informo. E feito isso, faço acompanhamento para lidar com os meus fantasmas, né? As coisas que aconteceram no passado que deixaram marcas, e a gente vai enterrando aquilo e vai se superando. E sim, é plenamente possível. Então quem está passando por isso, que sente dificuldades por conta de coisas que começaram lá atrás, busque ajuda sim, que é plenamente possível contornar. Muito legal. Laíma, você tem uma contribuição para fazer para a gente? Sim. Eu estou aqui pensando, Yuri, a fala do Yuri, ela me faz lembrar de várias fases da minha vida e de várias pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. E dentro de alguns clientes no mundo corporativo, existem pessoas que facilmente a gente consegue perceber alguns comportamentos. Mas longe de mim dizer de diagnóstico se tem ou se não tem TDAH, né? Sim. Mas eu vejo várias pessoas que têm dificuldade de concluir as entregas e não é por falta de comprometimento, isso dentro das empresas, dentro das equipes, principalmente. Não é falta de comprometimento, às vezes não é falta de esforço. E a gente tem dificuldade de lidar com isso. E aí a solução mais prática, mais fácil, são treinamentos. Aí muitas vezes o gestor fala, vai para o treinamento, que está com problema, então vai para o treinamento. Coloca todo mundo dentro da sala para aprender sobre algo que talvez não seja esse problema. E aí acontece que esse profissional sofre muito e muda de empresa, e muda de função, e vai pulando de galho em galho e não consegue ter essa sensação de plenitude, de realização. E aí, Yuri, eu queria que você desse uma dica para os gestores, para as pessoas que trabalham aí no mundo corporativo, de como lidar com as pessoas que têm essa dificuldade de concentração, né? Sim. Bom, a verdade, a dica, ela vai direcionada para quem tem o transtorno e está no mundo corporativo, mas também para os gestores que estão assistindo, né? A questão é o seguinte, é muito complicado você no mundo corporativo dizer assim, olha, eu tenho um transtorno tal. Né? Às vezes as pessoas às vezes não compreendem, nunca ouviram falar disso, e se compreendem, se já ouviram falar, não querem saber. Elas querem realmente eliminar o problema entre aspas, né? Então o que acontece? O que eu sugiro geralmente é o seguinte, a pessoa, se você está no emprego, você está fazendo um trabalho, geralmente algumas pessoas fazem um trabalho repetitivo e tedioso, por exemplo, né? E aquilo está gerando problemas. Você começa a fazer uma coisa, você não consegue entregar, você muda de foco, você faz várias pequenas coisas pela metade, aquilo vai impactando sua produção, né? Sua produtividade. Então, se você percebe que aquilo ali não é para você, se aquele local pelo menos não é para você, o que eu sugiro é você conversar com o seu gestor. Você tem que passar por isso, eu vou explicar por quê. Conversar com o seu gestor a respeito de falar, olha, eu tenho, não se rotule, tá? Eu até falo para as pessoas, não se rotulem, tá? Mas fala assim, olha, eu tenho uma dificuldade específica em tal tarefa. Às vezes acontece isso e isso comigo, ou seja, eu começo uma coisa, eu acabo toco um telefone, alguém vem falar comigo, eu acabo esquecendo por alguns minutos, isso pode ser fatal, né? Vamos fazer o seguinte, mas eu já percebi que naquele outro lugar da empresa, aquele outro setor ali, que ali da baia ao lado, da equipe ao lado, eu acho que eu tenho muito interesse, sabe? Eu quero realmente, eu tô dando o meu melhor e tudo, mas eu acho que ali eu vou render muito mais. Por que a gente não pode resolver, não pode de repente fazer um teste e ir para aquele outro lugar? Então assim, é o que eu falo, as pessoas com TDAH, elas têm que tentar mudar, tentar e tentar de novo. Porque você pode chegar naquele ponto ótimo, não é na 9ª vez, mas talvez na 10ª. E se você parar na terceira, se você desiste de você na terceira vez, você nunca vai chegar ali.
né? E por que eu falei no começo que é importante você falar? Porque muitas vezes a percepção que a pessoa tem sobre você, no caso do mundo corporativo, pode ser errada. Você disse mesmo que as pessoas elas se engajam, né? Você percebe assim, poxa, não é falta de esforço. Realmente, não é falta de esforço. Mas o que acontece? Às vezes o chefe não está percebendo isso. Ele acha que você está fazendo corpo mole, acha que você não está interessado, e ele já quer logo, né, tirar da maneira mais fácil o problema ali. Então você chegar para o seu chefe, você até baixa a guarda. Se ele estava começando a ter uma impressão errada de você, você já chega ali e fala, olha, eu estou com tal dificuldade, etc. E você busca uma alternativa. De repente, naquele outro setor, você produz muito mais. Pode até não ser o ideal, mas é muito melhor onde você estava. Então é isso, busque sempre se movimentar, buscando ver se você está se adaptando ali, não ficar parado. Né, e conversar, realmente se abrir, compartilhar com a pessoa aquilo que você está, as suas dificuldades, sem se rotular. Cuidado com essa questão de se rotular, porque é muito complicado nisso, num mundo onde as pessoas não têm muito conhecimento e muita empatia a respeito do transtorno. Sim, e isso é tão interessante, porque muitas vezes a gente tem... É normal o ser humano ter medo de se expor. Isso faz parte também, né? Claro. Uma necessidade de segurança, uma necessidade de você se sentir aceito, de aceitação, de estar em conexão com as pessoas do lado. Então a gente quer se mostrar capaz, quer se mostrar que dá conta, então é um esforço muito grande. Mas essa dica é muito poderosa, né? De a pessoa se aceitar, e aceitar não significa você fechar os olhos e você ficar estagnado naquilo ali. Significa você... aceitar que tem uma dificuldade, mas que ainda assim você pode ter ajuda para encontrar alternativas. Buscar alternativas. Né? E muitas vezes esse feedback é importante, porque eu também percebo que não é intencional, mas as pessoas não percebem algumas dificuldades. Então, um feedback honesto, né? Ou nem sempre necessariamente do gestor, mas de um colega de trabalho, de uma pessoa da família, de dar um feedback honesto para a pessoa e a pessoa olhar e falar, nossa, realmente eu preciso de ajuda, eu tenho que buscar alternativas. E você, o gestor que está assistindo aí, se você tem um funcionário que está se identificando com o que eu estou falando, chega para ele, chama na sala, em separado, e fala assim, olha, numa boa, tenho certeza que a pessoa vai entender, olha, eu estou percebendo que você está com dificuldade nisso, em entregar isso. Que eu vejo que às vezes você dispersa, você deixa pela metade, deixa o papel em cima da mesa, que deveria ter guardado e tal. O que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo? Poxa, a pessoa se sente, né, ela vai se abrir, vai falar, poxa, realmente você tem razão e tal. E aí a coisa vai caminhando, porque são funcionários, assim como qualquer outra empresa, que estão buscando o seu esforço, mas têm sua dificuldade. Agora, é injusto, né? Você busca esforço, você não consegue chegar lá, então vamos buscar alternativa, né? O chefe, ele dá essa abertura também, oferecer, fala assim, olha... se ele vê que o funcionário é interessado e tudo, fala, olha, tem aquele outro setor ali, o que você acha de tentar ali uma semana? Vamos ver o que você acha. Entendeu? De repente, a pessoa se adapta muito melhor. E a gente precisa entender também que, independente dessa dificuldade, que é uma opinião que eu tenho, Yuri, e eu não sei se a Karina também concorda, mas independente das dificuldades, existem coisas que a gente precisa fazer e que não tem como fugir. Sim. Mesmo que mude de área, que mude de cargo, que mude de atribuição, tem coisas que a gente não tem como fugir, que a gente precisa realmente, mesmo com o tédio, mesmo com a falta de interesse, mesmo com a falta de vontade, de se esforçar um pouco mais para fazer aquela atribuição. Né? E muitas vezes é fácil eu falar assim, não, isso aqui eu não consigo deixar, né? Não dá para fazer, me ajuda aqui, ó. Você está entendendo que eu não consigo fazer? Então passa para outro sem ter esse esforço antes. Porque o mundo corporativo também vive de resultados. E às vezes é um conflito, né? A pessoa acha que é ruindade, ou acha que é porque o mundo corporativo é frio, ou que, né, que não se interessa por ninguém, que não está nem aí para ninguém, que a pessoa é só mais um número, porque tem esse tabu também. Né? Mas tem que encontrar aí um meio termo para conseguir ser bom para os dois lados, ser bom para as duas partes, né? Sim. E aí nisso tem uma pergunta aqui da Maiara Sena. Né, a Maiara Sena, ela fala assim, Yuri, que há um tempo ela foi ao neurologista, porque por conta de resultados do trabalho, né, o estresse, muita tensão que ela viveu, e ela estava com dificuldade de concentração. Certo. E aí essa dificuldade foi se intensificando, ela foi ao neurologista, né, um tempo atrás, e fez um exame para descobrir se ela tinha déficit de atenção, porque ela estava com muita dificuldade de concentração. Então, o exame não acusou nenhuma alteração, mas ela continua com dificuldade de concentração. Ela pergunta assim, ó, será que essa dificuldade é um indicador de TDAH? Como eu faço para descobrir? Então... Isso. Maiara, bom, como diz a literatura médica, né, vários autores da área,
O TDAH ele está presente em uma parcela da população de 5 a 7%. Né? Então, sim, há a possibilidade de você pode ter o TDAH. Com relação ao diagnóstico, é o seguinte, quando você procura fazer o diagnóstico com o especialista, você procura o neurologista ou psiquiatra, que é a primeira etapa, geralmente, tem até um vídeo que eu falo sobre isso no meu canal, o vídeo número 40, se você puder assistir depois. Existe uma série de etapas que você deve cumprir para que você possa ter um diagnóstico mais preciso possível. Então você passa por alguns outros profissionais, você passa por uma anamnese, que é uma análise da sua vida da infância, né? Então assim, o TDAH, ele ainda é um exame que você tem o seu diagnóstico predominantemente clínico, vamos dizer assim. Você realiza exames complementares, mas ainda assim é clínico, tá? Então o médico ele vai te fazer uma série de perguntas e você vai responder aquelas perguntas. Pode chamar os seus pais também, que lembram mais da sua infância, né? Talvez se você não lembrar tanto assim. E feito isso, há sim também o exame neurológico, né? Eu acredito com eletrodos que ela possa ter feito. E feito isso, chega-se ao diagnóstico, né? O que eu digo para você é o seguinte, se mesmo assim, eu já ouvi o caso de uma pessoa que foi diagnosticada um adulto, diagnosticada durante 4 anos com depressão, fez tratamento para depressão e nada resolvia. E de repente ela foi num outro especialista, foi mais 2 especialistas e os 2 deram diagnóstico de TDAH. Então, se você não está segura a respeito do seu diagnóstico, não desista. Se você realmente crê que as suas características estão muito voltadas para isso, para o que descreve o TDAH, procure outro profissional. Né? Procure outro profissional, procure uma outra opinião, porque pode ser que se confirme, né, que você realmente não tenha TDAH, mas possa ter alguma outra coisa, e esse outro transtorno que seja pode ser tratado também. Mas vamos dizer que o primeiro diagnóstico não esteja equivocado, tá? Vamos supor, e você pode, com uma outra opinião, uma segunda ou terceira opinião, você pode, assim como esse exemplo que eu falei, fechar um diagnóstico de TDAH e iniciar um tratamento correto para o transtorno. Né? Então, é não desistir mesmo, é ir atrás e entender o que está acontecendo, não fique parado. Sim, enquanto isso, Maiara, procurar alternativas para você conseguir ter os resultados que você precisa ter, né? Porque Sim. muitas vezes esse acompanhamento, se conhecer, porque, Yuri, você falou muito de autoconhecimento, né? Fundamental. Da pessoa ter realmente essa percepção de si mesmo, né? E das coisas que pode intensificar e que pode ajudar essa pessoa a conseguir ter mais resultado. Tenho certeza que você vai conseguir, Maiara, né? Sim, isso aí. Yuri, tem a participação aqui de uma outra pessoa, Ana Gomes. Né? A Ana, ela é adulta e ela tem TDAH já diagnosticado, né? E ela fala assim, eu tenho dificuldades em avaliar o meu próprio comportamento e quanto isso afeta os demais à minha volta. Frequentemente sou considerada egoísta. E isso não é verdade. Qual é a sua dica para melhorar esse lado? É Ana o nome dela, Ana. né? Tá, Ana, a dica é seja autêntica sempre, tá? Muitas vezes você pode estar com esse... A gente tende, desde pequenininho, a gente é moldado a se policiar e se moldar. Então a gente tem, é tipo um leão numa gaiolinha de passarinho, muitas vezes, né? Isso que eu costumo colocar como uma comparação. Mas assim, muitas vezes você pode estar tendo um comportamento porque um comportamento de defesa, você tem medo de falar, você tem medo de se expor, você tem medo de chegar e agir como você quer. Poxa, se eu for autêntico, se eu for falar tudo que eu penso, de repente eu posso magoar alguém, falar alguma besteira, por exemplo, né? Vamos dizer assim, uma besteira no seu ponto de vista. Mas assim, o que eu digo é, seja autêntica, procure ser autêntica, ou seja, faça o que você realmente tem vontade, procure... Claro, uma hora ou outra você pode falhar, você pode realmente tropeçar, falar alguma coisa que não deveria. Peça desculpas, explique se for o caso, pessoal, olha, realmente eu tenho uma certa dificuldade, às vezes eu falo sem pensar, mas não é proposital. Explique, abra a boca e fale mesmo, entende? Fale das suas dificuldades. Se você tem um grupo de amigos e um ou outro amigo acha um pouco... não gosta muito de algumas piadas que você faça, explica para a pessoa, né? Se a pessoa tiver empatia também, né? Você explica para a pessoa e fala, eu tenho uma certa dificuldade. É isso, é você procurar buscar o seu meio, mas seja autêntica. Seja autêntica nas situações sociais, que isso naturalmente tende a diminuir, tá bom? Evite se policiar tanto, seja mais autêntica, mais livre para agir como você quer. Legal, muito bom. Obrigada pela participação, Ana. Você também. Então, Kalina, muitos desafios. Se a gente fala do trabalho em equipe, né? Se a gente fala dentro das empresas, a gente fala quando as pessoas precisam entregar, né? Tem um compromisso e tem que entregar. Talvez a pressão, talvez a ansiedade possa intensificar um pouco esse quadro, né?
Eu queria até saber a opinião do Yuri. A Marta estava até assistindo aqui com a gente, que ela falou que o filho dela tem TDAH e ela só descobriu que ela tinha por causa do diagnóstico do filho. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, né? A vida inteira, só que eu era aquele caso que eu não era hiperativa. Eu era muito quieta em sala de aula, mas era quieta em excesso. Eu não estava ali simplesmente. Estava só o corpo ali. Só o corpo, a mente estava... Minha mãe foi chamada várias vezes na escola e até hoje minha família brinca muito comigo porque eu dou umas viajadas assim. De repente eu volto. Eu entendo isso. E eu fico pensando assim que, de certa maneira, o TDAH ele só intensifica alguns comportamentos do ser humano. Muitos comportamentos são peculiares, né, ao ser humano e o TDAH ele intensifica isso. E a gente, quando a gente tem que encarar uma coisa que a gente não gosta, que a gente não tem facilidade, que a gente não tem afinidade, não interessa o porquê que a gente não gosta. Às vezes é porque a gente tem dificuldade mesmo, não tem afinidade com aquilo. E a gente tem uma tendência à fuga. É do ser humano a fuga, né? Sim. Até lidar com situações difíceis, no campo emocional mesmo. Parece que a gente tem que estar se policiando o tempo inteiro para a gente estar fazendo esse resgate, né? Volta, porque... Então, acho que você deve ter vivido muito isso, mas acredito que isso é um comportamento do ser humano. Não é só o TDAH que faz isso. Sim. Eu acho que... Deixa eu Vamos dar lá. uma contribuição. Porque, assim, eu não tenho TDAH e eu também tenho essa dificuldade. Tem coisas até que eu tenho muita facilidade para fazer, mas eu não gosto, eu não queria fazer, faço porque tem que fazer. E essa decisão é como se fosse o tempo inteiro uma balança aqui dentro da cabeça, né? Que você tem, que pesa para um lado e pesa para o outro, e você o tempo inteiro dentro da cabeça. Agora, eu estou entendendo assim, que quem tem o transtorno tem isso um pouco mais intensificado do que normalmente deveria ser. Eu entendi isso. Sim, é exatamente isso mesmo, por conta, né, da hipofunção dos neurotransmissores no córtex pré-frontal, que gera toda esse rol de características, de comportamentos semelhantes, né? Então é isso. Então o que acontece? Você realmente você começa a ter comportamentos que todo ser humano tem, né? Ninguém aqui é um ET nem nada, mas assim, você começa a ter aquilo numa intensidade que começa a ser socialmente pouco aceitável. Sim. Aí você está saindo da curva. Você tem aquela média, né? Uns são mais tolerantes, outros são menos tolerantes, mas tem uma média, um volume grande ali. E quando você sai daquilo, quando você sai da curva, aí você começa a se destacar negativamente. Aí que o TDAH começa a estar os seus problemas sociais, você é mais impulsivo que a média, você atrapalha os outros, dificuldade de entregar as coisas, dificuldade com prazos, com atrasos também. A maneira como o TDAH calcula o tempo, ela é um pouco difícil, né? Então, sim, realmente, muitas pessoas com TDAH, adultos inclusive, têm um sério problema de atraso. E é um atraso assim, por exemplo, chega talvez 5, 10 minutos atrasado, mas é todo dia, entende? Por mais que consiga se policiar uma vez ou outra, sempre há essa tendência ao atraso. Então, são características que, para quem não tem um transtorno, começa a pegar mal, começa a ser ruim de entender e de aceitar. Mas, como eu falei, se você adotar estratégias corretas, buscar tratamento, se for o caso, tá? Se o seu neurologista achar por bem, buscar um tratamento medicamentoso, existem vários medicamentos que ajudam, tá? E você começa a se normalizar, o seu comportamento deixa de ser tão discrepante e você começa ali a ter uma vida um pouco mais tranquila, digamos assim, né? Isso aqui acho que é o certo para você conseguir manter ainda o seu jeito de ser, a sua originalidade, a maneira de você ser, a sua espontaneidade, mas de uma maneira que passa a ser mais socialmente aceitável, vamos dizer assim. E eu gostei muito da abordagem que você fez sobre o mundo corporativo, o ambiente corporativo, de negociar, né? Chegar para o chefe, né? E falar, olha, tenho facilidade para isso, não tenho facilidade para aquilo. E não se rotular, tipo, eu tenho TDAH e por isso eu sou assim. Até porque é muito estigmatizado, né? Porque esse nome já é um nome que o pessoal fala assim e as pessoas, quem não tem conhecimento já... isso é bobagem, desculpa, né? Exatamente, desculpa. Não, você fala, olha, a minha dificuldade... Você seja certeiro, assertivo. A minha dificuldade é isso. Eu acho que a solução está aqui. Vamos tentar? Vamos.
Se o chefe fala, poxa, não tem como, você só tem que trabalhar nesse lugar, não tem como te mudar, vamos supor, beleza. Mas você conversa com um colega do lado e fala, poxa, nessa tarefa aqui você pode me ajudar? Porque às vezes o que acontece, você vai num setor novo de uma empresa, você é uma pessoa que não tem TDAH, você com 3, 4 vezes que a pessoa te ensina, você pega ali e vai embora. No máximo 3, 4 vezes. A pessoa com TDAH precisa ser ensinada 10 vezes para pegar aquilo ali, porque tem dificuldade na memória de trabalho, isso também está na descrição do TDAH. Então o que acontece? Beleza, aí na 6ª vez o colega do lado já está de saco cheio, porque, meu Deus, você não entendeu ainda, né? Vamos dizer assim. E não, mas você busca simpatia. A partir do momento que você diz qual é a sua dificuldade, mas você se mostra interessado, você estimula a empatia na outra pessoa. Geralmente é assim. E feito isso, você vai progredindo. Se o seu colega do lado ele está disposto a te ajudar, ele entende que você tem certa dificuldade, ele vai te ajudar um pouco mais. E aí vai, né? A gente tem que Como buscar... é que é essa questão de memória de trabalho, Yuri? Memória de trabalho seria aquelas pequenas informações que a gente busca, que a gente já está armazenado na memória de longo prazo, para poder executar uma certa tarefa. Então você tem, por exemplo, tarefas repetitivas exigem muita memória de trabalho. Você tem que repetir comandos, ali você tem que estar fresco na memória. E geralmente esses comandos se perdem. Por exemplo, você tem que, para executar uma tarefa entediosa e repetitiva, que é o terror do TDAH, você tem que saber 5 comandos. Aí no terceiro você já esqueceu do primeiro, que você depois esqueceu o último, entende? Então você tem essa dificuldade. É meio que uma coisa um pouco turva. Então, com essa dificuldade, fazer trabalhos que exigem esse esforço mental é algo que realmente é muito desgastante. Né? Então você evita, você vem com a procrastinação crônica, ou então quando você se esforça em iniciar a tarefa fica difícil terminar, você faz um pouco mais lento, você precisa ficar olhando a sua colinha ali o tempo inteiro para ver o passo a passo, ou outra pessoa que não tem TDAH já não precisa mais. Né? Sim, com a repetição você começa a solidificar aquele conhecimento. Né? Você continua tendo a dificuldade com a memória de trabalho, mas ela vai diminuindo ao longo do tempo. Mas ainda assim é muito difícil fazer esse tipo de tarefa, né? Que exige esse tipo de memória, né? Memória de curto prazo para realizar pequenas tarefas repetitivas, né? Então, esse seria o conceito. Sabe uma coisa que eu estou pensando aqui, que talvez seja uma dica para o público? Pessoas que têm essa dificuldade, que estão assim, pulando de galho em galho, né? Entra numa empresa, ou pega um trabalho, não dá certo, aí vai para outro, aí vai para outro, e vai para outro, e aí, na verdade, a pessoa tem uma sensação de que não dá certo em nada, tipo, nada dá certo para mim, eu tenho que desistir mesmo, eu não consigo fazer nada, né? E essa dica sua talvez seja um ponto-chave, a pessoa descobrir o que ela tem facilidade e aí começar a procurar vagas, né, estudos ou trabalho para aquilo, de acordo com aquela facilidade que a pessoa tem, porque vai ser menos difícil. Sim. Né? E muitas vezes a pessoa ainda não sabe qual é a sua facilidade. Né? E ela vai descobrir isso ao longo do seu entendimento, do seu autoconhecimento, e vem de inúmeras tentativas. É como eu falei, às vezes a sua área de interesse ela não vai aparecer na 3ª vez que você tentar, mas talvez na 4ª, na 5ª. Então você sempre está buscando. Porque quando você encontra, aquilo fica muito mais fácil de você fazer. Né? Você continua com as dificuldades, tá? Mas você consegue entrar em momentos chamados hiperfoco, que é onde você está fazendo algo que realmente é muito estimulante ao seu cérebro e você consegue ali focar durante muito e muito tempo. Né? Então, se você conseguir conciliar um trabalho com algo que você goste, que te dá um prazer imediato, e você consegue mergulhar naquilo, né? Então, busque isso, busque algo que você realmente consiga mergulhar. Porque quando você entra nesse estado, né, de flow, que a coisa ela vai longe... É isso que eu ia perguntar, é o estado de flow, então? É um estado de flow, é isso que você tem que estar sempre, constantemente buscando. Sempre que for possível, claro, a gente sabe que nem sempre é possível, mas sempre procurar, pô, isso aqui tá legal, isso aqui dá um estado de flow, isso aqui eu tô indo embora, eu nem vejo o tempo passar, cara, eu acho que o caminho é por aqui. Então é isso. Aí, explica para o nosso público o estado de flow, para as pessoas saberem do que a gente está falando. Gente, é tão interessante o estado de flow. Eu fiquei em estado de flow, estudando o estado de flow. Existe um gráfico ali entre... Imagina que aqui é uma linha da habilidade, aliás, o desafio baixo, desafio alto, né? E aqui é uma linha da habilidade baixa, habilidade alta. Então, quando a pessoa ela consegue ter um desafio alto e uma habilidade alta, ela se entrega ao processo, é como se o tempo parasse de existir, é como se as coisas acontecessem naturalmente, é como se ela nem estivesse ali para as coisas acontecerem. E simplesmente quando ela olha, fala, nossa, já são 00:30, meu Deus, eu nem vi a hora passar.
né? E não tem essa sensação penosa de cansaço, de chato, de desgastante. Simplesmente flui, as coisas acontecem. Esse é o estado de flow. E aí tem uma reflexão interessante. Porque aqui a gente está falando no gráfico, né? Desafio alto, desafio baixo, habilidade alta, habilidade baixa. Quando o desafio é muito alto e essa habilidade é baixa, isso gera uma zona de ansiedade muito grande. Então, às vezes, a gente acaba se perdendo. E todo mundo todo mundo passa por isso. Eu passo por isso, todo mundo passa por isso. Então, quando essa sensação de ansiedade ela é muito latente, é importante a gente observar qual é o passo a passo que está faltando. Qual é a habilidade que você poderia desenvolver para conseguir chegar nesse estado de flow, para conseguir desenvolver as coisas e ter resultado, né? E as coisas acontecerem de maneira prazerosa, com essa sensação de felicidade. Então, essa é uma reflexão da ansiedade. A ansiedade talvez possa ser a falta de uma informação, a falta de uma habilidade, e um passo a passo ajuda a identificar, né, como diagnóstico que a gente faz nas empresas para capacitação. E tem uma outra reflexão, que é que quando o nível de desafio é baixo e a habilidade é alta, aí gera uma zona perigosa. Que é aquela assim, tá tranquilo, isso aqui não precisa me preocupar não. E nessa hora a gente pode errar. Nessa hora a gente pode deixar passar batido uma coisa importante. E aí a gente está falando de resultado médio. Então, por isso que é importante, mesmo que a gente saiba que vai chegar naquele desafio, a gente tem certeza que vai chegar naquele desafio, a gente se propõe algo a mais, se propõe um pouquinho a mais, para você ter essa sensação de fluidez e essa sensação de evolução, de que você está conseguindo fazer mais do que o que você deveria fazer. E aí gera um sentimento ou um estado de satisfação, um estado de caramba, eu consigo mesmo, olha só. Vitória, né? Vitória. Vitória, evolução e vitória, né? Principalmente. Agora, quanto a isso que vocês estão colocando, a Laima falou de pessoas que pulam de galho em galho, ou às vezes não é procurar o emprego dos sonhos, ou o emprego que eu possa aplicar as minhas maiores habilidades, mas às vezes se encontrar dentro da onde você está. Sim. Né? Assim, buscando os recursos que eu tenho, né? Yuri já confidenciou pra gente que ele já negociou com o chefe dele. Olha, isso eu tenho muita facilidade para fazer, isso eu não tenho facilidade para fazer. Como é que a gente consegue negociar isso? E eu já passei situações no trabalho que eu tinha muita dificuldade de fazer uma tarefa, mas aí eu busquei as minhas alternativas, as minhas estratégias. Tipo, mas eu sou fera em outra coisa. Então vou me destacar nessa outra coisa aqui, porque vão querer me demandar muito para isso aqui, porque eu sou muito boa nisso, e isso aqui vai ficar meio que de lado. E você entra no flow. Aí eu entrei no flow. Você entra no flow. Não, é amor geral mesmo, assim. Como eu tenho facilidade de relacionamento, facilidade na área comercial, cara, aquelas coisas que eu odiava, eu falava, cara, eu vou botar uma bandeira assim bem grande, eu sou boa nisso aqui, me chamem para fazer isso. Né? E assim, é uma estratégia também da gente, e isso, eu esqueci o nome do novo livro que estão circulando entre os executivos, que até o João Francisco comentou no canal dele, que fala disso, de você trabalhar os seus pontos fortes a seu favor. Isso, busque os pontos fortes. Exatamente. Isso, porque a gente conversou com a psicopedagoga quarta-feira passada, Yuri, por isso que eu quis tanto que você viesse hoje, para dar continuidade no assunto. E ela falando assim, que desde criança a gente é apontado pelas coisas que a gente não dá conta. Verdade. Exatamente. É E vem de expectativas de outras pessoas, né? Sendo que você é fera em outras coisas. Um exemplo disso, agora aproveitando o gancho, é o nadador Michael Phelps. Michael Phelps, ele tem TDAH, e ele era um problema na escola, e professores falaram para ele, há menos de 10 anos atrás, ele confessou isso, tá? Isso aí tá exposto na internet. Ele virou para ele e falou assim, você não vai ser nada na vida. Aos 12 anos, se eu não me engano, aos 12 anos ele começou a nadar, e hoje ele é o maior recordista olímpico da história do planeta. Ele começou com 12? Acho que foi com 12 anos que ele começou a fazer natação. Não sei, 9 ou 12, um desses dois números aí, mas foi já na infância, no finalzinho da infância ele começou. E ele viu que aquilo ali é o que ele consegue, porque natação não é só porte físico. Você pode ver que tem muitos nadadores que têm o porte adequado, mas não conseguem fazer o tempo que ele faz. Não, cara. Você mergulha literalmente, né? Você mergulha literalmente ali e você entende que
cada movimento, você ganha cada milésimo de segundo no movimento porque você está plenamente concentrado e focado naquilo. Então, esse é o ponto ótimo, esse é o ponto forte do Michael Phelps, é a natação, é como ele se move, é como ele age dentro da piscina que ele consegue se sobressair de todos os outros. Mesmo tendo TDAH e mesmo sendo rotulado várias vezes como um incapaz, uma pessoa que não ia dar conta de nada na vida. Muito legal. Então é isso, é você trabalhar mesmo seus pontos fortes a seu favor e parar de valorizar aquilo que você não dá conta, né? Sim. Porque parece que a gente mesmo faz isso, levanta uma bandeira daquilo que a gente não dá conta. Ah, mas eu não sou bom nisso. Ah, mas isso eu não dou conta. E aí a gente fica pregando isso, né? Como se quisesse que as pessoas vissem o negativo e não o positivo. Né? Então tem muito disso também. Exatamente. Gente, nós estamos caminhando para o final. Yuri, que fantástico esse papo. Então, adorei também, tô adorando. Muito enriquecedor, muito, assim, muito aprendizado pra gente, né? O ser humano, ele realmente é um desafio. Sim, desafio diário. Diário. Superação de nós mesmos diariamente. E autoconhecimento o tempo inteiro. E a gente que lida com pessoas, né, com gente, pra gente é um desafio incrível, né? E quanto mais a gente mergulha, mais a gente acha esse universo fantástico. E Deus fez algo muito perfeito, né? Porque imagina se nós fôssemos todos iguais, como esse mundo seria chato e cansativo. Com certeza, concordo. Vem essas coisas para tirar a gente mesmo da zona de conforto e fazer a gente repensar tudo, né? Exatamente. Vocês falando do estado de flow, é tão engraçado que a gente pega uns times para dar treinamento, é sempre aos sábados, quando juntar a galera toda, né? Aí o pessoal, assim, durante a semana que convoca para reunião no sábado, ai, que saco, reunião no sábado, treinamento no sábado. E a gente dá marca para começar 8 horas da manhã, Nossa delícia, senhora. né? Tá lá às 8. Ninguém merece. Ninguém merece. 8 horas sábado, ninguém merece. Aí começa mesmo às 9, o credenciamento até às 9, café da manhã e tal, vai até 14 horas. Aí dá 14 horas, tá todo mundo assim, Já acabou. vidrado. Como assim? Já acabou, né? Entra no estado de flow, né? Eu fico rindo, acho muito engraçado. Gente, Yuri, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, adorei esse papo com vocês aqui, muito bom mesmo. Se precisar, me chamem de novo, que eu adorei me Chamaremos. sentir em casa aqui. Legal, muito legal. Coisa boa. Ótimo. Laíma, deixa um recadinho aí pro Gente, nosso público. Acho que cabe muito, ainda mais, que nós já falamos disso em um outro programa, mas a gente não precisa se comparar com ninguém, porque a gente só precisa evoluir um pouquinho todo dia, independente se existe alguma dificuldade, se existe algo diferente, né, que você precisa dar uma atenção especial ou não. Todo mundo tem seus desafios. O importante é a gente evoluir todo dia, então eu tenho que ser amanhã melhor do que hoje. Isso já basta, porque se eu seguir isso passo a passo, ao longo do tempo, gente, o céu é o limite. E aí eu não preciso me comparar com ninguém. Eu posso usar algumas pessoas, referências, como modelo, para me inspirar a melhorar algumas coisas que eu gostaria de melhorar. Sim. Né? Mas não significa que eu tenho que me comparar com essa pessoa, né? Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Então isso ficou muito forte hoje. E é porque cada um também tem suas qualidades, né? E os seus pontos fortes, como nós bem colocamos aqui. E, enfim, ser felizes no caminho, no caminho do aprendizado, né? Ser feliz enquanto aprende. E autoconhecimento e olhar um pouquinho para o lado também, e aprender um pouquinho. E ser feliz em se superar também, que é fundamental também nessa etapa. E quem não precisa, né? Com certeza, todos nós. Gente, quarta-feira que vem nós estaremos com uma fera aqui falando sobre liderança. É uma pessoa que tem um conhecimento legal da neurociência, que trabalha também com jogos empresariais, trabalha a capacitação de equipes. E acredito que ela vai ter muita coisa legal, muito insight legal para trazer para a gente sobre liderança. Até quarta-feira que vem, agradeço demais aí quem esteve nos acompanhando. Quem não pôde, a gente sobe para o nosso canal depois da Sinergia Treinamentos e aí fica tudo certo. Gente, boa tarde então. Boa tarde. Boa tarde.